Olá, gente, tudo bem? Retornando do nosso recesso escolar, adaptado, vamos dizer assim, a gente vai dar continuidade ao que a gente vinha trabalhando, que era o assunto de brincadeiras e jogos nesse segundo bimestre, certo? Essa aula aqui, ela é comum às turmas dos primeiros anos e dos terceiros. O tema de hoje trabalhado vai ser jogos indígenas. Eu vou trabalhar esse assunto com vocês baseado em reflexões que a gente precisa fazer nesse período em que a gente está vivendo, não só de pandemia, mas de desigualdade, de violência frente a outras culturas, a outros povos. E com a cultura indígena não está sendo diferente. A gente está tendo batalhas, tanto judiciais quanto não formais, vamos dizer assim, com a cultura indígena. A cultura indígena, ela buscando seus direitos, buscando ter acesso ao mínimo de dignidade para a sua vivência e, ao mesmo tempo, cobrando leis que não favoreçam o desmatamento de seus habitats, vamos dizer assim, né? Frente a isso, eu tenho que trabalhar com vocês sobre o aspecto da cultura. O que vem a ser cultura para a gente? Cultura, eu acho que é um dos conceitos mais complexos e mais difíceis de se abordar. Porque cultura é basicamente tudo. Tudo que não é natural é cultura, certo? E por que é tão difícil conceituar o que é cultura? Primeiro, o conceito de cultura vai se ligar a períodos históricos. A gente já teve o conceito de cultura ligado ao simples ato de plantar, certo? Mas hoje a gente não visualiza dessa maneira. Para esta aula, a gente vai trabalhar o conceito de cultura se apoiando como diversos modos de vida, valores e significados compartilhados por diferentes grupos. Esses grupos podem ser nações, classes sociais, grupos étnicos, que aí entraria a questão indígena, culturas regionais, geracionais e de gênero, e períodos históricos, como já tinha falado. Resumindo tudo isso a práticas sociais. A cultura nada mais vai ser do que todas as práticas sociais de um determinado grupo, de um determinado povo. Essas práticas sociais, elas podem estar inseridas aí crenças religiosas, modo de comer, temperos, entre outras coisas, danças, certo? Esses são os exemplos mais simples, vamos dizer assim para vocês, beleza? Como é que essa cultura indígena ela se liga à cultura corporal, que é o objeto de estudo da educação física, através dos jogos? É isso que eu vou estar trazendo para vocês hoje. A apresentação dessa cultura ao Brasil. A gente aprende lá na história do Brasil, de uma forma um pouquinho equivocada, essa é a minha opinião, que o Brasil ele foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Mas na verdade não foi. O Brasil já tinha sido descoberto há muito, muito tempo atrás, com a população indígena. O que os portugueses e logo depois toda a Europa fez com o Brasil foi se apropriar de uma terra a partir de uma classe que se mostrou dominada. Mas o Brasil já tinha sido descoberto há bastante tempo, certo? E é a partir desse contato que a gente pode estabelecer que a cultura indígena ela começou a interferir no que já vinha de lá da Europa, que eram algumas práticas relacionadas ao corpo, algumas práticas até sistematizadas, certo? E uma pergunta que eu faço no material de vocês, eu vou fazer para vocês por que a gente não conhece tanto jogos indígenas, certo? E isso pode ser explicado a partir de um processo, digamos assim, meio que preconceituoso e até de dominação, que é o seguinte: quando aqui chegaram os portugueses, eles fizeram a imposição de sua cultura branca, europeia, aos nossos indígenas. E isso se reflete, ou
pode ser dado como exemplo através da catequização dos índios. Era a mesma coisa que você dizer que o cristianismo ele tinha que estar sobre, e era mais importante, do que as religiões de matrizes indígenas, que eram religiões de cunho politeísta. Então, é só um exemplo do que a gente tem como uma cultura dominando outra, que é a cultura branca europeia dominando a cultura indígena aqui, com o estabelecimento da sua cultura sendo mais importante e sendo imposta à cultura indígena. E isso não para só na questão das crenças religiosas. Isso vai além. O modo de se vestir, até porque nossos índios eles não se vestiam, o modo de ver o corpo, porque os índios eles usavam o corpo pura e exclusivamente para a sobrevivência. Até por isso, os jogos indígenas eles são derivados dessas práticas de sobrevivência, entre outras coisas. E aí pode ser uma discussão que a gente pode passar dias e dias falando sobre isso. Mas é basicamente isso. Por que a gente não conhece tantos jogos indígenas? Por conta disso. Por conta de uma cultura branca europeia ter se mostrado imposta a um povo indígena, e tudo que foi produzido, ou tudo que era produzido pelo povo indígena, inclusive os seus jogos, não foi tão disseminado em nossa sociedade, certo? Mas a gente tem hoje um conhecimento maior sobre esses jogos, certo? Como eu já tinha falado, os jogos indígenas eles vão sofrer uma influência enorme da sua vida cotidiana, que é o caçar, que é o nadar, o correr, certo? Eu trago para vocês vários jogos indígenas no material. Eu só vou falar, pontuar cada um, porque eu não tenho que estar explicando aqui o que cada jogo é e como se joga. Porque hoje, nesse momento, para a gente não é interessante e também não é viável. A aula de hoje ela é mais importante na questão reflexiva, para que a gente pare e pense o que é que está acontecendo com o nosso mundo em que algumas culturas estão sobrejulgando outras e até mesmo criminalizando outras culturas. E esse processo está fazendo com que as pessoas inseridas nessa cultura, como exemplo aqui a cultura indígena, elas tenham seus direitos cassados, elas tenham seu habitat, seu lugar de moradia sendo desmatado, que vai ser vão ser as nossas florestas, não só aqui, em outras partes do mundo também, certo? Mas a gente, por exemplo, vai ter o arco e flecha, que ele deu origem ao tiro com arco, que é um esporte olímpico, certo? A gente tem a própria canoagem, que também é um esporte olímpico e leva o mesmo nome, certo? A gente tem um arremesso com lança, que se assemelha muito ao arremesso com dardo, que é uma das provas do atletismo. A gente vai ter a corrida com tora, certo? Que vai ser uma corrida sustentando um grande pedaço, um tronco nos ombros. E aí a gente vai ter o trabalho em equipe, a força, a velocidade. A gente tem até mesmo o cabo de guerra, que esse eu acho que é o mais conhecido, mas muita gente não sabe que ele é de origem indígena. Na cultura indígena ele se origina como o nome de cabo de força, certo? Pode ser cabo de força ou cabo de guerra para a gente aqui. Tem algumas modalidades específicas de algumas tribos, que aí não pertencem a todas as tribos, certo? Que é o Jauari, o Peicrã, o Acô, o Cagô e o Jicunahat, certo? Eu vou atentar para esse último aqui, que ele é idêntico ao futebol moderno. Todas as regras sendo utilizadas e a sua jogabilidade sendo igual ao futebol moderno, com uma única diferença: a bola só pode ser tocada com a cabeça. Então, mesmo que a bola esteja lá no chão, os índios, ou quem for praticar, porque qualquer pessoa pode praticar esse jogo, ele vai ter que tocar com a cabeça, mesmo a bola estando no chão. Então a gente tem literalmente mergulhos de cabeça direto no chão para a gente jogar esse jogo, certo? Eu trago as referências para vocês quanto
a esses jogos. Então, se vocês sentirem uma maior curiosidade, vocês podem acessar as referências que eu estou disponibilizando aqui, certo? Quero muito que a gente consiga voltar para a gente tentar vivenciar esses jogos tão diferentes, certo, pessoal? Vou deixar uma atividade, é bem simples, vai ser um pequeno texto que vocês vão ter que elaborar. Um texto não, uma resposta, certo? Em que eu vou perguntar a vocês o porquê é importante da gente entender esse conceito de cultura dentro do que a gente está vivendo hoje, certo? Esse conceito de cultura, como é que ele pode estar me ajudando, me auxiliando a entender o processo de práticas sociais em que a gente está inserido hoje e como a gente pode respeitar o outro, daquela outra cultura, daquele outro povo, certo, pessoal? É basicamente isso. Para as turmas do terceiro ano, essa é a primeira parte de um assunto que a gente vai estar abordando, certo? Para os primeiros anos, essa é a aula de hoje, ok? Espero que todo mundo esteja se cuidando, espero que todo mundo esteja respeitando as medidas observadas aí e também espero que a gente saia dessa situação o mais rápido possível, beleza? Tchau, tchau, pessoal.